Dentro da ampla cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, aqui no Em Dia, já passaram os candidatos a vice-governador e agora a gente está recebendo os postulantes ao Senado. Os detalhes para essa rodada de entrevistas foram definidos em reunião com os representantes de todas as coligações e campanhas. Durante 15 minutos, os candidatos poderão, ou melhor, responderão perguntas minhas e do nosso colunista político Paulo Roberto e de você aí de casa, que pode mandar seus questionamentos através do nosso WhatsApp. Ontem esteve conosco a candidata Poliana Dutra, da coligação Juntos pela Paraíba. Hoje é a vez do candidato André Ribeiro, do PDT. Vamos a um breve perfil do nosso entrevistado. André Ribeiro Barbosa é pai de 3 filhos, esposo, advogado, professor de Direito Legislativo e ex-coordenador executivo do Planejamento Estratégico de Campina Grande e região. Participou desde muito jovem dos movimentos estudantis, lutando pela melhoria das condições das universidades paraibanas. Como profissional e figura pública, André foi o responsável pelo marco legal que trouxe a maior operadora de telemarketing do Brasil para a Paraíba, além de ensinar advogados, parlamentares e assessores a arte de fazer leis e atos normativos. Filiado ao PDT para as eleições de 2022, postula o cargo de senador da República. Muito bem, para começar essa entrevista, eu já vou passar a bola para Paulo Roberto, vai começar a perguntar, Paulo. Bom dia, André. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. A sua candidatura pode ser considerada uma candidatura avulsa. Como é que foi essa decisão de candidatar-se ao Senado? Olha, eu costumo dizer sempre, Paulo, que eu não acredito em coincidências, eu acredito em destino. E acho que o destino colocou nas minhas mãos essa responsabilidade da retomada do PDT, que é um partido do trabalhismo, é o partido que já deu a esse país o maior momento de desenvolvimento econômico e industrial. E hoje eu tenho essa convicção que eu tenho a obrigação de fazer com que você que está em casa, né, que sempre reclamou da falta de opção para o Senado, que sempre reclamou que o Senado é apenas um lugar de alguém que abusou do cargo de deputado federal, de alguém que não pode mais ser governador, de alguém que simplesmente quer dizer que vai fazer alguma coisa tendo sido prefeito. Não, o cargo de senador é para mudar a vida do povo, é para representar o Estado brasileiro, no caso, a Paraíba. E eu estou aqui para representar um projeto nacional de desenvolvimento. E que perspectivas você considera nesse, digamos, cenário de tantas cobras criadas? A perspectiva que eu tenho é a que eu já estou começando a perceber. Eu fui o último candidato a ser confirmado, portanto, larguei atrás, mas graças a Deus a gente tem uma militância muito aguerrida. Eu tenho participado dos debates, Paulo, e para minha, assim, surpresa e tristeza, eu fui o único que apresentou propostas nos debates. Os candidatos simplesmente falam dos temas de forma, sabe, aberta. Eu sou a favor do meio ambiente, eu sou contra a corrupção, certo, mas é a favor como? O que é que você propõe para o Estado, né? Então, isso é que é importante para o povo de casa entender e compreender que o Senado não é lugar para uma herança política. O Senado é um lugar para vocação política. E essa vocação eu quero exercer e vou fazer e vou mostrar para a Paraíba que é possível ter um candidato ao Senado com qualificação para a função. Candidato, o fato de ser uma candidatura avulsa, como o Paulo falou, descolada de uma candidatura a governador, né? Isso também, além de ter partido por último, também lhe traz dificuldades em relação a uma estrutura para a própria campanha, uma campanha em nível de Estado? Sim, sem dúvida, é uma dificuldade que nós estamos superando, Anchieta, com a garra que a nossa militância tem. A gente costuma chamar da turma boa, né? Eu represento um projeto nacional de desenvolvimento que é defendido pelo Ciro Gomes. Eu sou o senador do Ciro Gomes aqui na Paraíba e nós estamos levando isso através não só das redes sociais, mas também através dos núcleos que em cada cidade, eu sei que a Rede ITA vai até o sertão, né? Eu já morei em Souza, para quem não sabe, fui estudante, comecei meu curso de Direito lá na cidade de Souza. Aqui mando um abraço para todos que estão nos assistindo. E nós estamos mostrando que André Ribeiro será o senador da educação. O senador que vai apresentar propostas claras para transformar a educação do Brasil e a educação da Paraíba. Estamos superando e, graças a Deus, a campanha tem tido um retorno muito grande. O partido passou recentemente por uma reformulação no Estado. Isso pode ter reflexos no resultado, digamos? Vai ter reflexo, mas um reflexo positivo, Paulo, porque
o PDT, como eu falei aqui no início, é o partido que criou a Eletrobras, é o partido que criou a Petrobras, é o partido que trouxe o voto feminino para o Brasil, é o partido que criou o BNDES, que era o antigo BNDE, é o partido que criou a Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, todo o Brasil moderno foi fundado pelo PDT. E as pessoas estão sendo lembradas nessa eleição sobre isso. Porque o que vai mudar a vida do povo, Paulo, não é conversa bonita. O que vai mudar a vida do povo é desenvolvimento, é garantir que o emprego aconteça. Nós temos nesse estúdio belíssimo, aliás, quero parabenizar o Dalton e toda a família pela a nova identidade visual, que está belíssimo mesmo. Mas veja, tudo nesse estúdio aqui é importado. Essa TV, a câmera que me filma, a televisão que você me assiste em casa agora. Isso é sinal de falta de emprego, porque está sendo produzido lá fora e o emprego está ficando lá fora. E é por isso que o Brasil está na situação que está. Então, eu sou senador para mudar essa realidade, para trazer, e já apresento uma proposta que foi meu compromisso, que nós vamos mudar a lei de licitações para garantir que elas também privilegiem o conteúdo nacional, para que uma rede que é fabricada lá no sertão da Paraíba não saia mais cara do que uma rede fabricada na China. É isso que vai mudar a sua vida, não é conversa bonita, é na prática um projeto nacional de desenvolvimento. Candidato, o senhor é filho do ex-vereador Antônio Pereira. Para meu orgulho. Qual a influência dele nessa sua carreira política que está começando? Olha, a influência é poder andar de cabeça erguida, não só aqui em Campina Grande, mas em toda a Paraíba. Antônio foi presidente do Sinifisco durante muitos anos também e fez um excelente papel. Então, o que eu trago dele é a responsabilidade de honrar esse legado dele. O legado dele não foi ter sido vereador, presidente do Sinifisco. O legado dele é a honra com que ele se presta e onde eu chego as pessoas elogiam. E não estou aqui por apadrinhamento nem por nada. Me neguei a vida inteira a participar da política enquanto candidato, mas o destino me colocou aqui e eu tenho essa responsabilidade. E eu vou cumprir com essa responsabilidade para dar a você que está em casa essa opção de votar para o Senado pela primeira vez com um candidato que entende o papel do senador e que vai, de fato, trazer propostas para mudar a vida do povo. André, já que a sua pretensão é o Senado, como é que enxerga hoje a alta Câmara do Parlamento Brasileiro? Para ser delicado, um desastre, né? Porque o Parlamento Brasileiro, eu tenho também a honra, Paulo, de ser advogado e professor de Direito Legislativo. Então, eu sei o drama, porque eu dou cursos para profissionais do direito, para profissionais de administração pública e para parlamentares bem-intencionados que querem melhorar a sua produção legislativa. Eu ensino a fazer leis. E a lei, ela não pode nascer da cabeça do parlamentar, não vai nascer da cabeça de André Ribeiro. Ela tem que ser investigada, ela tem que ser trabalhada junto à sociedade. E o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas vão para o Senado. Eu pergunto a você que está em casa, qual foi o efeito prático dos senadores que nós temos hoje que você sentiu na sua vida? Não está acontecendo porque eles não estão dialogando com você. Porque eles não, quando vão propor uma lei, eles propõem da cabeça deles. Eles não fizeram a interação social. Eles não buscaram os movimentos sociais. Eles não buscaram os movimentos empresariais. Eles não fizeram os dois sentarem na mesma mesa para encontrar as propostas que de fato sejam para mudar a vida do povo e não para agradar apenas aquele séquito de eleitores. Então, eu não vou para o Senado para fazer proselitismo para ninguém. Eu vou para o Senado para garantir um senador ativo, consciente do seu papel e consciente de que nós precisamos trabalhar a questão do emprego e da renda, mas também com olho no desenvolvimento social, porque uma coisa não pode estar sem um atrelamento da outra. Qual a sua prioridade em caso de eleito no seu mandato? A minha primeiro projeto que eu vou apresentar é acabar com a reeleição para o Senado. E não estou falando isso para ganhar o voto de ninguém, não. É porque eu acredito mesmo que ninguém precisa, Paulo e Anchieta, de mais de 8 anos para mostrar que veio. É um absurdo você ir para o Senado, que parece um céu na cabeça dos políticos, né, onde você tem de tudo, você tem toda a estrutura, e você passa 8 anos e busca uma reeleição. Então, eu vou fazer isso. O próprio presidente Ciro Gomes, que também está disputando, já colocou na sua premissa que também vai abrir mão da reeleição, e isso não é um discurso, porque ele também não aceitou ser reeleito governador, não aceitou ser reeleito prefeito e nenhum outro cargo que disputou, porque nós precisamos fazer com que a política produza frutos e não se torne um local, um berço esplêndido onde os políticos vão lá se perpetuando no poder. E essa relação, para alguns, promíscua que existe hoje entre executivo e legislativo, é produtiva para o país? É, mais uma vez, um desastre, né? Porque é uma relação de dependência em que o parlamentar usa do poder executivo para manter suas bases
e o Poder Executivo usa dessa dependência do parlamentar para manter a sua maioria. Nós precisamos recelebrar um pacto federativo no qual os estados e municípios tenham condição de ter mais investimentos para fazer nas suas regiões e que os parlamentares não fiquem dependendo necessariamente de emendas parlamentares, que é o que está acontecendo hoje, inclusive de forma vergonhosa, com as emendas secretas. Imagine, nós estamos em pleno 2022 e o povo não tem o direito de saber, Anchieta, para onde está indo o dinheiro, quem é o deputado que está fazendo a emenda e, mais grave, fora de qualquer planejamento. O Brasil hoje, dos 4 trilhões de orçamento, Paulo, olha que gravidade, só investe 24 bilhões para porto, estrada, tudo. Para vocês terem ideia da gravidade que isso representa, 500 bilhões, vejam só, 20 bilhões para fazer tudo no Brasil, mas 500 bilhões foram gastos nos últimos 12 meses para fazer pagamento de juros, para botar dinheiro no bolso de rentistas, de pessoas que não estão produzindo, diferentemente de nós que estamos aqui trabalhando, de vocês que produzem, que trabalham. Então é isso que o Brasil precisa fazer, inverter esse processo para privilegiar quem produz, para privilegiar a indústria, para privilegiar o comércio e não privilegiar o rentismo pelo rentismo. Como é que vai ser como é que está a questão do palanque do presidente Ciro Gomes aqui no Estado? Olha, o presidente Ciro Gomes, ele tem uma plataforma que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento e ele sabe que não vai conseguir executar de forma isolada. Então, aqui na Paraíba, o PDT fez uma aliança, né, com o Pedro, que tem uma vocação para a área da educação e a educação é a nossa principal bandeira de luta. Você faz alianças não com pessoas iguais necessariamente, mas com pessoas diferentes também. E nós, né, nessa aliança, estamos aguardando o Pedro também dar a sua sinalização. Agora, Pedro em relação ao disse que Ciro. vota em Tebet. Ele falou isso na convenção do PDT, porque, naturalmente, a vice da Tebet é do PSDB. Então, ele, do ponto de vista ético, ele tem que fazer isso mesmo. Porém, nós do PDT estamos aguardando, né, a militância do PDT está aguardando o comportamento do Pedro para saber se ele, de fato, vai garantir esse palanque, para saber também, inclusive, se o voto será... porque nós não obrigamos ninguém a votar. A militância do Ciro é uma militância consciente, né? Então, o mais importante, Anchieta, é garantir que a educação seja a mola mestra. Eu quero apresentar aqui para você, olha, é um absurdo você ter, Paulo, aqui em Campina Grande, você tem a melhor agência de Campina, a maior, o padrão de atendimento é 1. Se você for na cidade de Queimadas, na menor agência que tiver lá, o mesmo padrão de atendimento. Ora, se para um banco que cuida de dinheiro é possível ter o mesmo padrão de atendimento, por que uma escola que cuida de gente, de criança, o padrão de ensino é diferente, o padrão de gestão escolar é diferente? Eu vou apresentar a proposta, que é a Lei de Governança na Educação, para padronizar as boas práticas escolares e obrigar estados e municípios a garantirem o mesmo controle de evasão, o mesmo controle contábil, o mesmo controle de gestão administrativa e, mais ainda, vou apresentar uma lei complementar para alterar os critérios de distribuição do ICMS, fazendo com que os prefeitos que quiserem mais recursos oriundos do ICMS tenham que cumprir as metas de educação. Porque sem a educação nós não vamos mudar o Brasil. No seu entender, o eleitor brasileiro tem noção do papel de um senador? O eleitor brasileiro cada vez mais está tendo essa consciência, mas ainda não está no nível que nós achamos que deve estar. E é por isso que eu me propus, Paulo, a me candidatar. Porque eu quero contribuir nesse processo. Eu quero que quem está em casa me assistindo entenda que o Senado não é o lugar para a herança política. O Senado não é um lugar para as pessoas dizerem que vão ser senador porque já foi um bom prefeito. O Senado é outra coisa. O Senado é a casa de fiscalizar o Poder Executivo. É a casa de representar o Estado que você mora. É a casa de você apresentar leis que mudem, como eu acabei de apresentar, a vida do povo brasileiro. Eu vou apresentar outra lei para a educação, para acabar com as indicações políticas para os cargos de gestão escolar. É um absurdo que a gente ainda, no Brasil de hoje, tenha a indicação de diretores escolares, de gestores escolares pelo político de plantão, pelo vereador de plantão. Não. Quem tem que fazer a gestão escolar é quem tem competência técnica, é quem passou por um processo democrático dentro da escola, que hoje está solto. Tem município que faz, tem município que não faz. Então, como senador, eu vou apresentar uma lei para exatamente acabar com essa indicação política, porque o povo quer resultado, o povo não quer mais conversa fiada. Em relação à questão, o senhor falava há pouco, Paulo perguntava sobre essa relação de executivo, legislativo e tal, né? Sobre o orçamento secreto, qual a sua opinião?
Eu acho uma imoralidade. Eu tenho que falar a língua do povo, sabe? Eu acho uma coisa deplorável, porque, veja, quem entra na política tem que saber que está à disposição e a sua vida não tem mais a liberdade que tinha. Então, o orçamento do povo, ele é um orçamento público, ele não pode ser escondido. Você que está em casa tem o direito de saber o que está sendo feito. Então, preste atenção, os candidatos ao Senado estão lá, muitos deles já passaram, já manobraram verbas públicas e simplesmente estão escondendo isso de você, né? A emenda parlamentar, Anchieta, para o parlamentar, eu vejo muito eles se vangloriando, olha, porque eu fiz a emenda para tal local. A questão é o seguinte, e os mais de 200 municípios da Paraíba, que você não consegue alcançar com as emendas? A emenda é uma obrigação do parlamentar. Todos os parlamentares têm que ter emendas para o Estado. A questão é, qual a estratégia dessa emenda e para onde ela vai? A atual forma de financiamento de campanha lhe agrada? Ela não está no modo que eu desejo, mas ela é o possível para garantir um mínimo de justiça para os candidatos. Porque o poder econômico ainda pesa bastante e os candidatos que não têm a mesma condição não têm condição de contratar a TV, de contratar uma rede social, enfim, de colocar a campanha na rua. Mas é um processo que precisa ainda ser aprofundado, Paulo. O senhor tem 30 segundos para deixar sua mensagem. Eu quero cumprimentar você que está em casa. Para quem não me conhece, eu sou André Ribeiro, candidato ao Senado pelo PDT. Meu número é o mais fácil, é 123. Eu sou o candidato do Ciro Gomes aqui na Paraíba. Não apoio o Ciro por nenhum tipo de ufanismo. Apoio porque ele acredita no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu também acredito. Eu sou o senador da educação e vou trabalhar, como eu disse aqui. Me siga na rede social, @AndréRibeiroADV. @AndréRibeiroADV. Conto com você e vamos fazer um Brasil diferente a partir de outubro próximo. Nosso agradecimento ao candidato André Ribeiro, do PDT, pela participação na nossa série de entrevistas aqui no Em Dia. Amanhã recebemos aqui o candidato Bruno Roberto, do PL.